investigativo. Você sabe que até alguns professores de Bíblia, líderes religiosos, pastores, estão questionando a existência de um juízo. E estão dizendo, não, o povo de Deus não passará por um juízo. E eles até estão usando a Bíblia para tentar defender essa ideia. E o texto que eles usam é esse aqui, João 5:24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. E não entra em quê? Em juízo, mas passou da morte para a vida. Então tem algumas pessoas pegando esse texto para dizer, esta ideia de que vocês estão pregando, de que as pessoas enfrentarão juízo, ela não é bíblica, porque a Bíblia diz que as pessoas não vão entrar em juízo. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, passa da morte para a vida. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Pois eu queria me aprofundar um pouquinho com você nesse texto e dizer que a palavra juízo, aqui de João 5:24, é a palavra grega crises. E o que a palavra grega crises significa? A palavra significa duas coisas: julgamento e também condenação. Então a melhor tradução para esse verso, nesse contexto, não é a palavra julgamento, mas é a palavra condenação. Como traduziu a versão Almeida Revista e Corrigida e a Nova Versão Internacional. Essas duas versões da Bíblia apresentaram o texto da seguinte forma: eu lhes asseguro, a Nova Versão Internacional da Bíblia, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será o quê? Você percebe que mudou completamente a ideia? Não é que ele não vai passar por um juízo, ele não será condenado, mas pelo juízo ele vai passar. Então, se eu traduzo a palavra grega crises por condenação, fica mais claro a doutrina bíblica. E quando eu vou para outra versão da Bíblia, eu entendo a mesma coisa. Então, a Bíblia ensina que haverá um juízo, porque haverá um tribunal no céu. A Bíblia ensina que todos serão julgados, mas aquele que crê em Cristo, ele passa pelo juízo, mas ele não entra em condenação. Ele não é condenado, mas julgado ele será. Basta nós olharmos para a Bíblia e entendermos que na Bíblia você tem montado um tribunal, com todos os elementos que nós temos aqui na terra. E eu vou mostrar para você na Bíblia que todos os elementos que nós conhecemos de um juízo na terra, ele também se processa no céu. Então vamos olhar alguns textos da Bíblia. Primeiro, será que haverá um juízo? Olha o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o quê? Leia comigo a Bíblia, Ele vai trazer o quê? A juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Salomão está dizendo, Deus vai trazer a juízo todas as obras. É por isso que em João 5:24, nós preferimos a tradução não entra em condenação, ao invés de não entra em juízo, porque juízo haverá para todos. É isso que a Bíblia ensina, a começar por Salomão. Então todos entrarão em juízo. Mas o apóstolo Paulo ensinou a mesma verdade. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos aonde, amigos? Perante o quê? Todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Haverá um juízo, haverá um tribunal. E nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso quer dizer que o juízo, ele será pelas obras. Você quer uma prova que o próprio Jesus Cristo nos deu? Olha o que o próprio Jesus ensinou sobre o juízo. Mateus 12, 36 e 37. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta
aonde? No dia do... Então, quem ensina que não haverá um juízo, está contrariando o próprio Jesus Cristo. Porque foi Ele quem disse que até das palavras frívolas que nós pronunciamos, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. Então, se o próprio Cristo disse que nós vamos enfrentar um juízo, quem diz que não haverá juízo, está ensinando o que Ele não ensinou. E Ele completa: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, no juízo divino, há duas possibilidades. Eu posso ser justificado, e nós vamos entender hoje o que é justificação, ou eu posso ser condenado. Eu posso as duas coisas. Aquele que esteve conosco ontem aqui se lembra? Nós ontem estudamos o destino da humanidade. E nós ontem falamos, de acordo com a Bíblia, que existem quantos destinos para o ser humano? 2. Ou todos nós, um dia, seremos salvos, ou seremos condenados. Não tem uma terceira possibilidade. É exatamente isso que Jesus ensinou. Nós vamos passar pelo juízo, e nós seremos justificados, aqui sinônimo de salvo, ou nós seremos condenados. É Cristo quem está ensinando. Então nós já vimos que Salomão, Paulo, Jesus Cristo ensinaram que haverá um juízo. E como será esse juízo no céu? Pelo desconhecimento, muitas pessoas acabam tendo medo. E talvez você que está nos assistindo agora, pelo YouTube, pela TV, se pergunte: pastor, como é que é esse juízo? Porque eu também não entendo. E sabe que na minha infância, eu aprendi o juízo assim: tem um tribunal no céu, e lá tem uma lista, vai passando nome por nome, e quando chegarem a Arilton Cordeiro de Oliveira, é a minha vez, aí eu serei julgado, uma decisão será tomada no céu, e eu poderei estar vivendo aqui na terra, sem saber que o meu caso foi decidido para salvação ou perdição. O juízo acontece, e eu nem fico sabendo. Alguém mais aprendeu assim aqui na infância? Levante a mão. Quanta gente aprendeu como eu. E isso nos causava o quê? Medo. Porque eu posso estar dentro da igreja, mas o meu nome já passou e eu estou o quê? Condenado. E talvez eu fique 50 anos dentro da igreja, estando condenado. Então, a falta de conhecimento bíblico do tema me leva a temer o juízo. E muitos temem, primeiro, por desconhecimento, como era o meu caso. Segundo, por não compreendermos plenamente como é o juízo de Deus. E é o que nós vamos fazer agora, com base na palavra. Quando um tribunal aqui na terra se assenta, um personagem fundamental é o juiz. Porque é o juiz quem toma as decisões. É ele quem vai dar o veredicto. E por que tem que haver um juízo para todos nós? Porque Deus, para salvar alguém e para condenar alguém, Ele tem que analisar os casos. Deus precisa disso? Não. Por que Ele não precisa? Porque Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quem sabe todas as coisas, não tem nada que investigar. O que Ele vai investigar se Ele sabe de tudo? Por que Ele tem que ouvir uma testemunha se Ele sabe quem cometeu o crime ou não? Por que tem que avaliar um código moral se Ele sabe o que a pessoa fez ou não, uma vez que Ele é onisciente? Deus não precisa de juízo. Então por que Deus estabeleceu um juízo na Bíblia? É por nossa causa. O juízo existe por nossa causa, para que nós em momento algum duvidemos da justiça e da misericórdia do Deus que nós servimos. Então, para não duvidar da sua justiça, nem da sua misericórdia, Deus deixou em sua palavra todos os elementos de um tribunal. Deixou claro o processo. Será transparente em seu juízo. E conhecendo todo o tribunal, conhecendo o processo, nós poderemos nos preparar
guiar para o destino que nós queremos, que, como vimos ontem, ou será salvação ou condenação. Então, quem é o juiz? Vamos deixar que a Bíblia responda. Daniel 7, verso 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Amigos, quem é o ancião de dias em Daniel? Deus. Deus é o ancião de dias, não é Cristo, porque nesse próprio texto, o Filho do homem será levado até o ancião de dias. Então, Cristo não pode ser o Filho do homem e ao mesmo tempo o ancião de dias. O ancião de dias em Daniel é o próprio Deus. Então diz o texto que o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Agora preste atenção nessa última frase, Daniel 7,10, assentou-se o quê? Tribunal, e se abriram o quê? O profeta Daniel também está ensinando que haverá um juízo. Assentou-se o tribunal. E quem é o juiz nesse tribunal? O próprio Deus. Então, o juízo começa e os livros são abertos. É isso que Daniel está ensinando. Pastor, livros são abertos? Que livros são estes? Então, Deus é o juiz, o tribunal se assenta e os livros são abertos. Que livros são esses? Os livros que contêm os atos do réu. E quem é o réu? Vamos deixar que a Bíblia responda. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Quem é o réu? O pecador. Paulo continua dizendo em Romanos 5, 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem é esse homem? Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o ser humano, por pecar contra Deus, por transgredir a lei divina, ele é o réu nesse tribunal divino. Todos os casos devem ser analisados para saber qual ser humano buscou o perdão de Deus para ser salvo, ou uma vez tendo quebrado a lei, não se arrependeu e será condenado. Então, eu e você somos o réu nesse processo. Quem é o acusador? Satanás, a Bíblia ensina isso. Olha o que diz Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz vinda do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Quem foi expulso do céu? O acusador de nossos irmãos. É ele quem nos acusa. Ele faz o trabalho do promotor, não é isso? Da promotoria, que acusa o réu. Então Satanás, ele é o acusador. É ele quem nos acusa diante de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, que você precisa entender nesse processo. Muitas vezes o acusador tem razão. Ele nos acusa, mas muitas vezes ele tem razão. Agora, se ele nos acusa e tem razão, como que eu posso escapar nesse juízo? Há alguma alternativa? Porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós cometemos pecado. E quando Satanás nos acusa dos nossos pecados, muitas vezes ele tem razão. De fato quebramos a lei do Senhor. De fato fomos longe demais. Então como sobreviver nesse tribunal? Eu espero que essa mensagem bíblica traga conforto para a sua alma, como trouxe para a minha, no dia que eu entendi esse assunto. Avançando, assim como no tribunal terrestre,
também no tribunal divino haverá uma norma para esse juízo. Quando alguém comete um crime aqui em Portugal, ele é levado a um tribunal e ele é julgado segundo o quê? As leis do país. Pode ser o Código Civil ou o Código Penal. Ele é julgado de acordo com esse código. E o juízo divino? Qual é o código pelo qual nós seremos julgados? Tiago responde: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, por o quê? Pela lei da liberdade. E nos versos 10 e 11 de Tiago 2, ele está citando 2 mandamentos da lei de Deus. Então eu e você seremos julgados pela lei de Deus. A lei de Deus é a norma pela qual todo ser humano será julgado. Todo ser humano, de Adão até o último que viver nessa terra, todo ser humano vai passar por um juízo. E qual vai ser o critério de Deus a julgar as pessoas? A lei de Deus. Ele vai comparar a vida da pessoa à lei de Deus. O que diz a lei de Deus, por exemplo, nos mandamentos? Primeiro mandamento, que diz lá? Não terás o quê? Outros deuses de diante de mim. Segundo mandamento, o que diz lá? Não farás para ti imagem de escultura. Eu acabei de chegar de São Tiago de Compostela. Fomos lá visitar a cidade, conhecer o turismo religioso. Centenas e centenas e milhares de pessoas caminhando em busca de uma bênção, em busca de um toque naquele que seriam dos apóstolos, reverência às imagens. Qual é a leitura que eu faço disso? Milhares de pessoas sinceras que aprenderam que o perdão dos seus pecados assim é conquistado. E se você já entrou dentro da Basílica de São Tiago, aí em Compostela, você vai ver que existem várias placas com horários. Confessionário, confissão, tal horário, tal horário, tal horário. Quer se confessar? Tal horário, nessa língua, tal horário, nessa língua. As pessoas aprenderam que é assim que elas alcançam o perdão. São pessoas sinceras, mas que estão sinceramente equivocadas, porque o perdão de Deus não se alcança em busca de uma imagem, de um santo, reverenciando a algo que o homem construiu. Não é assim que a Bíblia ensina. Mas infelizmente, no mundo hoje, muitas pessoas estão equivocadas, porque não aprenderam na Bíblia o caminho da salvação. E é por isso que eu louvo a Deus porque você está aqui. Porque esta igreja tem um compromisso com esse livro. E sabe o que nós queremos? Simplesmente te mostrar o caminho da salvação. Porque é nossa responsabilidade te mostrar. Agora, se você vai seguir por ele ou não, aí é com você. Sabe por quê? Porque Deus não força ninguém a ir para o céu. Só vai para o céu quem quer. Quem não quer ir para o céu, fica tranquilo, você não vai. Porque Deus não força ninguém a ir para o céu. A nossa missão aqui, como igreja,